Bom dia, você tem total liberdade para cadastrar os seus próprios símbolos aqui no Proelétrica, tá? Então você não precisa obrigatoriamente utilizar as simbologias que são utilizadas aqui no software, né? As representações do software, você pode utilizar as suas próprias, tá? Eu vou te mostrar aqui como que a gente vai fazer para cadastrar uma nova luminária, cadastrar aqui uma nova tomada e cadastrar aqui um conjunto de tomada dupla, tripla, quádrupla, o que você desejar. Tá? Então a gente pode criar conjuntos também, além de um único símbolo. Então a gente vem aqui em configurações avançadas, tá? Então a gente vem em comando de configurações, configurações avançadas, e aqui a gente pode vir em modificar ou criar aqui uma simbologia, tá? Eu vou vir em modificar porque eu não quero criar uma simbologia, apenas criar um símbolo, apenas a representação. Então eu venho aqui na simbologia da NBR 5444, que é a que eu costumo utilizar, da parte de tomadas ou luminárias. E aqui ele abre pra gente toda a biblioteca de luminárias que estão cadastradas, né, na parte de luminárias da NBR 5444. Então a gente pode vir aqui em adicionar, para adicionar um novo desenho. Podemos remover os desenhos já existentes. Podemos alterar o desenho, apenas alterar a representação dessas luminárias que já estão cadastradas. E alterar aqui a parte da listagem de materiais. Então, antes de tudo, a gente precisa criar aqui um novo símbolo. Então, eu vou criar aqui um símbolo de referência para a minha luminária. Então, vou criar aqui da forma que eu desejar. Assim tá bom. Então a gente tem aqui um símbolo novo de uma luminária, certo? Que a gente deseja utilizar, digamos que seja uma lâmpada LED. Então a gente pode vir aqui agora. Antes de configurar, a gente pode configurar outras opções, como por exemplo a potência. Então vou copiar aqui dessa de referência aqui. Venho aqui e edito aqui este texto. Então, por exemplo, vai ser uma lâmpada de 50 watts, tá? Digamos que seja que eu queira indicar aqui a potência, tá? Todos os textos que são indicáveis, como por exemplo o ponto de comando, a potência, ou até mesmo o circuito aqui desse símbolo, eles precisam ser identificados já no pré-cadastro. Então a gente pode copiar aqui o ponto de comando, copiar aqui a referência de circuito. Então a gente tem aqui a referência de circuito, pode ser qualquer texto, tá? Aqui a referência de texto para a minha potência e minha referência de texto para o ponto de comando. Se você não desejar indicar já no pré-cadastro, não é necessário, tá? Então a gente vem aqui agora em configurações, configurações avançadas, e a gente vem em modificar. Vou cadastrar aqui na simbologia LED. Aqui a parte de iluminação. E agora a gente vai realizar o cadastro, tá? A gente pode apenas alterar os desenhos do que a gente já tem existente aqui, vindo aqui na ferramenta de alterar desenho, e a gente selecionaria o desenho que a gente tem aqui no nosso DWG, ou a gente adiciona aqui uma nova, tá? Eu vou adicionar um objeto novo, seleciono aqui o ponto de inserção do meu símbolo, que no caso vai ser aqui o centro. Vou selecionar todo o meu símbolo, inclusive os textos de referência, e a gente tem aqui, selecione o texto da descrição da conexão. Como não tem nenhum texto nomeando esse objeto, eu vou clicar em Enter e vou digitar manualmente aqui o nome desse símbolo. Então esse aqui, múltiplos LED, por exemplo, é um desenho esquemático. Aqui a gente pode determinar o tipo dele, se é embutido em parede, aparente em parede, ou definir isso aqui posteriormente, né, se você desejar. Aqui é a escala do desenho, a unidade atual que eu estou trabalhando, que no caso é em metros. A potência desse símbolo vai ser de 50 watts. Fator de potência de 0,92. E a utilização dele aqui é para iluminação, e não apenas força, tá? A gente tem que determinar aqui também. Iluminação. A referência dele vai ser
no teto, então ele vai ficar exatamente no teto, no meu pé direito. E a gente pode dar um OK aqui. A gente também pode cadastrar algumas informações adicionais para a parte de anexar algum link a este objeto, alguma descrição na lista e o código para ele, alguma informação técnica ou um código de orçamento para que ele apareça no orçamento sintético que se a gente for realizar. Tanto que aqui a gente consegue selecionar a base de dados que a gente leva em consideração. Então não vou adicionar nada no momento, apenas demonstrar como cadastra aqui o símbolo. A fiação necessária para alimentar esse símbolo, então no caso, como a gente está utilizando uma luminária, eu vou determinar que seja uma luminária monofásica. Podemos então inserir aqui um neutro retorno terra para essa luminária e dar um OK. Então aqui ele me traz a ligação na tubulação, então o ponto de inserção desse símbolo vai ser aqui na extremidade do símbolo, no ponto de inserção. Então eu quero que todos os pontos de ligação, né, toda a minha tubulação, elas venham para o centro do meu símbolo. E eu quero que ele corte, eu vou pedir para ele cortar o eletroduto na extremidade do símbolo também. Então a gente tem aqui a parte dos textos do nosso símbolo, né? Então a gente tem aqui texto indicativo do circuito, sim, né? A gente inseriu aqui ao lado o número 1. Texto indicativo do ponto de comando também temos, né? A gente tem um ponto de comando aqui. Texto indicativo da altura não temos, da potência total nós temos também, que no caso é aqui a parte onde está os 50 watts. E podemos dar um OK. Então agora ele pede para a gente associar os textos no desenho. Então seleciono o texto indicativo do número do circuito, número 1. Manter aqui, vou fixar a rotação. Vou manter a rotação do bloco. Seleciono o texto indicativo do ponto de comando. Seleciono aqui o texto indicativo da potência total. Então a gente finaliza o cadastro, dou um OK. E se a gente vier aqui na parte de inserir simbologia em LED, a gente vai ter aqui em parte de iluminação o novo símbolo que a gente cadastrou aqui, chamado múltiplos LED. A gente pode inserir esse símbolo. Ele traz aqui a potência do símbolo já indicada. Se a gente indicar aqui um ponto de comando, como por exemplo o ponto de comando T, e um circuito iluminação, ele indica aqui pra gente neste símbolo, tá? Então a gente já tem aqui pré-cadastrado tudo que foi necessário aqui para cadastrar o nosso símbolo. Referente à parte de tomadas, tá? Como que funciona? A gente pode vir aqui na parte da NBR 5444. Em tomadas, eu vou inserir aqui, por exemplo, uma tomada baixa e uma outra aqui também. E qual que é o meu intuito? Eu desejo criar aqui uma tomada acoplada na mesma caixa, então eu pego duas tomadas aqui que estão na mesma altura. Então no caso aqui uma tomada de 30 centímetros e uma outra tomada de 30 centímetros. Quando eu seleciono aqui, o software pode te perguntar automaticamente se você deseja acoplar. Se ele não perguntar, você pode vir aqui em inserir tubulação e acoplar objetos. Dessa forma, a gente seleciona ambos os nossos símbolos e ele pergunta se a gente quer trocar duas caixas 2x4, uma para cada símbolo, por uma caixa 4x4 ou uma caixa 2x4. Tá? Então ele vai acoplar esses dois símbolos apenas na mesma caixa. Então vou inserir aqui em uma caixa 2x4. E para símbolos que estão em alturas diferentes, a gente pode fazer da mesma forma. Então eu venho aqui e insiro uma tomada alta. Então essa tomada alta ela não vai ser acoplada com a nossa tomada baixa. Não tem como, né? Que elas estão em alturas diferentes. Então o software, quando a gente pede para acoplar, pergunta se a gente quer inserir uma tubulação entre essa diferença de altura, né? Conectando aqui esses dois símbolos. Então eu digo que sim. E agora se a gente seleciona aqui da esquerda para a direita, a gente consegue visualizar aqui que ele cria uma ligação virtual. E aqui uma ligação virtual também. Essa ligação virtual tem propriedades aqui do tubo, tá? Então a gente pode modificar aqui algumas propriedades também. Então para cadastrar aqui um conjunto, né, a gente pode utilizar dessa forma para utilizar tomadas duplas, triplas
ou até mais, né? A gente pode fazer isso novamente aqui, por exemplo. E inserir uma outra tomada alta, onde a gente pode, dessa vez, acoplar a tomada alta com a outra na mesma caixinha. E agora a gente tem duas ligações virtuais aqui para este conjunto, tá? E como que a gente cadastra literalmente aqui um conjunto dentro do software? A gente vindo aqui em configurações avançadas, a gente tem aqui na parte de símbolos o cadastro de conjuntos. Então a gente pode digitar algum existente. Eu já tenho um conjunto de uma tomada tripla, por exemplo, que a gente pode visualizar. Um conjunto de tomada tripla, onde eu utilizei uma tomada média, alta e baixa. Já um símbolo definido. Então vou te mostrar como que a gente pode realizar aqui. Primeiramente eu vou deletar aqui essas conexões virtuais, que a gente pode acoplar elas depois. Então eu tenho aqui minha conexão, né, das tomadas que eu desejo criar um conjunto. A gente pode deixar dessa forma ou editar este bloco da forma que a gente desejar. Se a gente vier aqui em utilitários gerais, iniciar edição de bloco, eu seleciono qual bloco que eu desejo iniciar uma edição. Eu consigo aqui iniciar a edição dessa tomada central e deletar aqui. Eu posso mover também, tá? Selecionar aqui ela completamente e mover para próximo. E agora eu posso finalizar a edição de bloco. Então finalizada, a gente vê que o símbolo permanece, é apenas uma edição mesmo depois de ele já ter sido inserido. Aqui eu posso realizar a mesma coisa. Então iniciar a edição de bloco. A gente pode fazer um pouco diferente aqui. Dessa forma, por exemplo. E mover para a próxima aqui do nosso símbolo, tá? A gente pode realizar dessa forma aqui também. Então eu finalizaria aqui a edição de bloco. E agora a gente tem aqui os três símbolos conectados da forma que a gente determinou aqui a edição do desenho. E a partir daqui a gente vem em configurações avançadas, conjuntos, e vamos cadastrar um novo conjunto. Seleciono aqui todos os objetos do conjunto, que no caso são as minhas 3 tomadas, ou 2, ou 4, ou 6 tomadas se você desejar. O ponto de inserção do símbolo. Assim, ele já inclusive me informou se eu desejo acoplar esses símbolos, tá? Que eu acabei esquecendo de fazer a acoplação deles aqui. Então ele me pergunta, eu vou dizer que sim. E vou trocar aqui as duas caixas 2x4, que no caso é referente a essas duas tomadas que estão na mesma altura, por uma caixa 2x4. E o eletroduto que vai conectar essas tomadas que estão mais altas a essa tomada mais baixa. Tá? Então, como eu acabei esquecendo de informar anteriormente do cadastro, ele já me pergunta aqui na hora. Então vai ser aqui um eletroduto flexível. O nome desse conjunto vai ser tomada tripla suporte. Aqui a rotação está em 0 graus, tá? Minha indicação é que você desenhe nos seus símbolos que você for cadastrar de tomadas com orientação para a direita, dessa forma como está cadastrado, tá? Para a direita. Por isso que ele indica aqui como 0 graus, porque é o que ele considera como zerado, tá? Como correto. Aqui um grupo, né? Nenhum geral, vou clicar como geral. E vou dar um OK. Então vou sair aqui. Quando eu venho aqui na parte de inserir simbologia, ele traz aqui para mim, dentro da simbologia que a gente cadastrou, a parte de conjuntos. Então a gente tem aqui a tomada tripla anteriormente cadastrada. E agora aqui a tomada tripla suporte. Tá? Então ele traz aqui a tomada que a gente cadastrou perfeitamente.